Olá, pessoal do quarto ano. Hoje, quarta-feira, dia 15. Mais um dia aqui para a nossa aula. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Bom, hoje nós vamos fazer nossa aula de língua portuguesa do nosso livro Ler e Escrever. Eu peço, por gentileza, que quem estiver com o livro responda tudo em seu livro. Quem não estiver, pegue o seu caderno de língua portuguesa, coloque a data, baixe a atividade do dia de hoje lá no Google Drive para poder acompanhar, certo? Então, vamos lá. Vamos para a nossa aula, iniciar nossa aula. Bom, abram, por favor, o livro na página 150 e nós iremos fazer a atividade 5A, leitura de um poema. Bom, vocês devem conhecer vários poemas que sempre que estamos na sala de aula, né, nós lemos contos, lemos poema, né, tirinhas. Então, vamos ver se vocês já conhecem ou já ouviram falar nesse poema. Então, vamos lá. Leia o poema abaixo do autor Fernando Pessoa. Na sequência, responda as questões abaixo. O nome do nosso poema chama Ao Entardecer. Ao entardecer, debruçado pela janela, e sabendo de soslaio que há campos em frente, leio até me arderem os olhos o livro de Cesário Verde. Que pena que tenho dele! Ele era um camponês que andava preso em liberdade pela cidade, mas o modo como olhava para as casas e o modo como reparava nas ruas e a maneira como dava pelas coisas é o que de quem olha para as árvores e de quem desce os olhos pela estrada por onde vai andando e ainda a reparar nas flores que há pelos campos. Por isso ele tinha aquela grande tristeza que ele nunca disse bem que tinha, mas andava na cidade como quem anda no campo, e triste como esmagar flores em livros e pôr plantas em jarros. Então, pessoal, esse poema aqui que nós acabamos de ler é do autor Fernando Pessoa, Ao Entardecer, certo? Aqui também tem o endereço de domínio desse poema. Se alguém tiver interesse em entrar lá no site e dar uma olhada, baixar o poema, tá? Bom, temos aqui as questões. Vamos lá. Responda. Do que o poeta está falando? Pessoal, quem é o poeta? O poeta é Fernando Pessoa, poeta e autor, que escreveu o poema, né? Ao Entardecer. E aí, o que diz o poeta? A gente já sabe quem é o poeta, que é Fernando Pessoa. Do que o poeta está falando? Do que ele está falando no nosso poema? Do que o assunto se trata? De quem? Então, vocês irão escrever aqui do que o poeta está falando, certo? Releia, eu peço que vocês releiam novamente o poema para entender melhor, porque às vezes a gente vai ler algo e às vezes a gente não compreende assim tão bem. Aí, a melhor coisa é lermos quantas vezes for necessário para podermos entender. Outra coisa que eu também dou uma dica para vocês. Sempre que vocês forem fazer uma leitura, isso é sempre. Todas as palavras que vocês acham que é diferente, que vocês não têm conhecimento, vocês peguem um dicionário, anotem uma folha separada as palavras, para vocês poderem ir lá consultá-las e saber o significado, porque às vezes uma palavra tira o sentido do que nós estamos lendo. E se nós sabemos o significado dela, ela dá todo o sentido total para aquilo, né? Então, é muito importante que nós saibamos os significados das palavras para podermos entender melhor o que estamos lendo, certo?
Então, aqui na letra A, do que o poeta é Fernando Pessoa, do que ele fala aqui dentro do poema? Qual que é o assunto? É um assunto de quem? De que, né? Vamos lá para responder, certo? Vamos para a próxima página. Página 151 do nosso livro Ler e Escrever. Vamos lá. Letra B. Observem as frases. Como este poema é triste, eu lhe mostro uma tristeza. Olha só que interessante. Na letra B, diz, observe as frases. Como este poema é triste, eu lhe mostro uma tristeza. Aí diz assim, o que as duas palavras em negrito têm em comum? Vamos ver. Triste e tristeza. Vocês repararam que essas palavras são sinônimos? Que são, pessoal, sinônimos? São palavras que elas têm o quê? O sentido semelhantes ou às vezes até igual, né? Então, vocês vão pensar nisso que eu falei e o que essas duas palavras em negrito têm em comum. Aí vocês vão escrevê-las aqui, escrever o que elas têm em comum, certo? Essas duas palavras. Letra C. Observem mais estas duas frases. Eu lhe mostro uma tristeza. A leveza deste poema é demais. E agora, pense, se beleza se origina de belo, leveza se origina de qual palavra? Então, pense. Eu lhe mostro uma tristeza. A leveza deste poema é demais. Então, diz assim, agora pense, se beleza se origina de belo, belo vem de beleza, né? Então, leveza se origina de qual palavra? Leveza, leveza vem de onde? É simples, fácil, é só vocês colocarem aqui, ok? Agora vocês leiam as frases abaixo, observando qual o papel das palavras destacadas e conversem com os colegas e o professor. Bom, no caso, meus lindos, vocês não estão com os colegas em sala de aula e nem com a professora, mas eu estou aqui e estou fazendo essa aula para vocês. Só que, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem me chamar no WhatsApp, que aí nós fazemos uma aula de videoconferência, ou vocês me ligam, eu ligo para vocês, mando uma mensagem, ou me liga. Vocês sabem que eu estou aqui para ajudar, né? Então, vamos lá. Então, somos nós, online, nós sozinhos, assim, um de cada canto. Mas vocês têm os colegas maravilhosos de vocês, que são muito mais que colegas. É o papai, a mamãe, ou o titio, a vovó, ou os irmãos. Alguém que esteja com vocês aí na casa de vocês, certo? Então, vamos lá. Leia as frases abaixo, observando qual o papel das palavras destacadas e converse com os colegas e professor. Então, vocês vão conversar com alguém aí de casa ou até mesmo com a professora, se precisarem falar pessoalmente, assim, via alguma coisa, ou via WhatsApp, ou ligação, de algum jeito, né? Então, vamos lá. Aquele Haikai é belo. Desculpe, eu errei, gente. Aquele Haikai é belo. Então, quando diz assim, aquele Haikai é belo, qual que é a palavra que está destacada? É belo, né? A menina tem modos delicados. Ele comprou um rico tecido para fazer uma camisa. Este filme tem um final muito triste. Então, essas palavras, vocês repararam que as palavras que estão em negrito são as palavras que estão destacadas, né? Então, vamos pensar aqui nessa primeira frase aqui. Que a primeira frase está querendo dizer, né? O que aqui diz? Leia as frases abaixo, observando qual o papel das palavras destacadas. Qual que é o papel de cada palavra que está destacada? Dá o sentido a alguma coisa, né? Por exemplo, belo. O que belo é? Belo não é um adjetivo
que tá dando um sentido para alguma coisa aqui nessa frase, né? Então, ao que ele tá dando um sentido, ao que ele tá se referindo na frase, né? Então, vocês vão escrever aqui na frente, né? A menina tem modos delicados, né? E o que isso quer dizer? Que delicados é o quê? Que ele quer dizer que ele tá dando sentido a quê na frase? Mesma coisa são os outros. Ele comprou um rico tecido para fazer sua camisa. Esse rico, no que ele está se referindo, né? Este filme tem um final muito triste, né? E o que se refere esse triste, né? Aí vocês irão escrever bem na frente de cada frase o que a palavra destacada está querendo nos passar, certo? Depois, letra A, indique a que se refere cada uma das palavras destacadas. Então, belo, delicado, rico e triste, o que essas palavras são, né? E aí vocês irão escrever aqui. Depois, letra B, belo, delicado, rico, triste. Vocês sabem qual nome a gramática dá a estas palavras? E que tipo de informação elas acrescentam às frases? Então, o que significa essas palavras? E que tipo de informação elas acrescentarão às frases, né? Então, vocês respondam e agora nós iremos para a página 152, certo? Bom, pessoal, agora aqui na página 152, agora façam a modificação nas palavras entre os parênteses e preencham as lacunas. Como no modelo, atenção à determinação da palavra. A leveza deste poema é demais. Aí está entre parênteses leve. Então, presta atenção. Se está dizendo a leveza deste poema é demais, e está entre parênteses leve, porque de leve significa leveza, vem de leve, certo? Então, quando vocês forem preencher as lacunas são os espaços das frases, certo? Então, vocês pensam assim, belo, de onde vem a palavra belo? Muito fácil, sua, nananã, está no sorriso, e está entre parênteses belo. Então, a palavra belo vem de que palavra? Aí, vocês vão preencher aqui, certo? Ela se despediu da sua mãe com... Aí, vocês têm que completar. A palavra que está em parênteses é delicadeza. De onde vem essa palavra? Aí vocês vão preencher aqui, certo? Próxima. A nananã não traz felicidade, mas ajuda. Rica está destacada aqui em parênteses. Então, a palavra rica vem de... Aí vocês vão preencher aqui. Só vocês observar o enunciadinho aqui, ó, que fica fácil. Leve vem de leveza. Essas aqui é a mesma coisa, certo? Você tem uma missão, acabar com a minha tananã. E aí, só você ver o significado. Triste vem de, na página anterior, tá até ajudando, né? Então, vamos para o próximo exercício. Atividade 5B. Organizando as palavras. Observe as palavras do quadro e separem-nas em dois grupos, considerando o uso final de esa com S e esa com Z. Princesa, firmeza, tigresa, marquesa, fineza, impureza, mesquinheza, estranheza, grandeza, freguesa, baronesa, gentileza, incerteza, moleza, franqueza e limpeza. Frieza, duquesa, lerdeza e fortaleza. Bom, observando, nós vemos aqui que tem algumas palavras que elas estão com a letra S, por exemplo, princesa, e outras com a letra Z, por exemplo, incerteza. Então, vemos aqui que nós temos dois grupos, grupo A e grupo B.
Vamos novamente observar aqui. Observe as palavras do quadro e separem-nas em dois grupos, considerando o final de ESA e ESA. ESA com S e ESA com Z. Se está pedindo que nós que nós iremos separar as palavras em dois grupos, o que vocês irão fazer? Vocês irão separar o grupo A e o grupo B. O grupo A com um tipo de palavra, só um tipo de palavra com final, um tipo de final e outro tipo de final. Ficou claro para vocês? Separem as que tem ESA em um grupo e as que tem ESA com Z em outro. ESA com S em um grupo e ESA com Z em outro, certo? Agora, discutam com seu grupo uma regra que ajuda a lembrar quando ESA com Z e ESA, quando usar o ESA com Z e quando usar o ESA com S. Bom, isso tem as regras, né? Por exemplo, palavra ESA com Z, ela tem, assim, substantivos originados dos adjetivos, né? Ela é um substantivo, que ela vem de origem dos adjetivos. E a palavra ESA com S, ela é uma palavra de adjetivos femininos que indicam origem de um lugar de título de nobreza, né? Vamos fazer assim, vocês vão escrever o que a Pro falou, discuta com o seu grupo uma regra que ajuda a lembrar ESA e ESA, né? Elas têm os mesmos sons, mas elas são diferentes. E eu vou fazer o seguinte, agora eu vou ficando com a aula por aqui e eu vou colocar essa aula para vocês e vou fazer uma aula que em seguida vocês vão assistir também para vocês saberem, porque não adianta também eu explicar uma coisinha basiquinha e vocês não entenderem depois por que a palavra tem sons parecidos, mas elas são escritas diferentes. Às vezes vocês ficam com dúvida, por que princesa é com S e fineza é com Z, né? Então, a gente às vezes fica pensando sendo que princesa tem o mesmo som de Z, mas ela é com S, né? Fineza, né? Tem o som de Z e é com Z. Então, eu vou fazer uma aula para vocês, né? Vou colocar no YouTube aula que vai estar destacada assim, aula de língua portuguesa, quando usar ESA com S e ESA com Z. Eu vou explicar tudo sobre quando usar essas palavras. E eu vou pedir, não está no livro, mas eu estou fazendo especificamente para vocês entenderem melhor o significado de tudo isso. E aí vocês assistam, por favor, essa aula também, que vai fazer parte desse contexto, né? Porque se eu estivesse na sala de aula, eu ia dar essa introdução a mais, porque faz sentido vocês aprenderem o significado. Então, eu peço que vocês todos assistam essa aula que eu vou fazer sobre ESA com S e ESA com Z, tá? Quando usar ESA com S, ESA com Z, o significado, certo? E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço vocês pela aula. Muito obrigada por vocês estarem fazendo parte desse contexto aí comigo. Eu estar gravando aula para vocês e vocês assistindo. Eu agradeço vocês por estarem nesse momento não desanimando e estudando, que é para o bem de vocês, para o futuro de vocês. Vocês e a família que estão dando apoio a vocês. Não desistam nunca, gente. E eu agradeço e muito obrigada, viu? Fiquem com Deus, vocês e a família de vocês. E até mais e muito obrigada. Tchau!